Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula do Telecurso Tech. O nosso tema de hoje será sobre planejamento tributário. Para tratar desse assunto, nós trouxemos um professor do Centro Paula Souza, professor Newton Polido, ele é professor da Escola Técnica lá de Polivalente de Americana, né? E ele vai trabalhar conosco esse tema hoje. Professor, fique à vontade, seja bem-vindo, fique à vontade para desenvolver a aula conosco. Obrigado, Vital. Eu que agradeço o convite, é uma honra a gente estar aqui. Então, o nosso tema hoje é planejamento tributário. E de uma forma simples, o que nós queremos dizer? Qual é a forma mais barata de uma empresa que é criada a estar trabalhando os seus tributos, trabalhando os seus impostos? Qual é a forma mais barata que menos vai onerar a empresa? O Código Nacional Tributário, ele foi criado no ano de 1966 e ele foi complementado no ano de 2005. E a pergunta é, quem pode tributar? Quem pode cobrar impostos? Então existem três níveis de poderes que podem cobrar os impostos: o poder municipal, o poder estadual e o poder federal. Então, o que são tributos? Nós estamos acostumados a ouvir muito a palavra imposto, né? Então, imposto é quando uma empresa recolhe, é quando uma empresa paga um determinado valor em função de uma venda, por exemplo. Um exemplo clássico que a grande maioria já ouviu é o ICMS, que é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. E o Estado, ele presta uma contrapartida não àquele que pagou o ICMS, mas sim a toda uma sociedade. O que é taxa? Se eu precisar, por exemplo, de um serviço numa residência ou numa empresa e a prefeitura vai executar esse serviço, então eu vou pagar uma taxa na prefeitura e esse serviço vai ser executado. Contribuição de melhoria. Um exemplo clássico que nós citamos é quando nós temos uma obra asfáltica sendo efetuada num determinado bairro e o poder público pode cobrar essa contribuição de melhoria dos proprietários. O sistema financeiro tributário brasileiro. Algumas palavras nós acostumamos a ouvir e a gente gostaria de dar alguma explicação de uma forma objetiva sobre o que é isso aí. Nota fiscal. Nós ouvimos falar muito a respeito de nota fiscal. Então, a nota fiscal, ela é um documento obrigatório que deve ser emitido pelas empresas toda vez que essa empresa fizer a movimentação de mercadorias, de produtos ou de serviços, quer seja para uma outra pessoa jurídica ou para uma pessoa física. Então, isso é nota fiscal e hoje, na atualidade, nós estamos trabalhando muito, já adentramos dentro da nota fiscal eletrônica, que é uma forma do governo estar trabalhando em conjunto com as empresas, com o imposto fiscal. Fato gerador. O que é um fato gerador? É quando o evento aconteceu. Por exemplo, uma venda. A empresa efetuou uma venda na data 10 do mês, o fato gerador é a data em que o evento aconteceu, é a data em que a nota fiscal, por exemplo, foi emitida. Sonegação, essa é uma palavra muito ouvida e sonegar nada mais é do que não informar ao fisco aquilo que foi efetuado dentro da empresa. Dentro de sonegação, como exemplo, nós podemos colocar uma venda sem nota fiscal, uma compra sem nota fiscal, uma compra ou venda com meia nota, que é um termo muito utilizado. E junto com a sonegação, que é o não recolhimento dos impostos, começa-se a gerar dentro das empresas o que é chamado de caixa 2, que é aquilo que está obscuro aos olhos da fiscalização. Alíquota. Alíquota nada mais é do que a porcentagem. É a porcentagem que incide sobre o valor da nota fiscal. Então, base de cálculo atrelado à alíquota. Eu tenho uma base de cálculo, por exemplo, R$1.000, que é o valor do faturamento. Sobre esses R$1.000 vai incidir uma alíquota, uma porcentagem de X%. Veremos a seguir alguns impostos. Nós estaremos falando agora sobre lucro real e lucro presumido. Inicialmente, nós vamos estar falando sobre lucro presumido. O que é o lucro presumido? Uma empresa foi criada
e optou-se pelo regime tributário de lucro presumido, onde trimestralmente nós estaremos verificando a receita dessa empresa e aplicando as alíquotas vigentes. Por exemplo, indústria e comércio hoje, por isso que nós gostamos muito de citar hoje, porque essas alíquotas podem se alterar ao longo do tempo e elas podem ser modificadas. Por isso sugerimos que sempre na constituição de empresa você esteja verificando junto ao seu contador, ao escritório de contabilidade, aos sites que dizem respeito a esse assunto, as mudanças dessas porcentagens. Hoje, por exemplo, nós estamos com indústria e comércio com 8% e as prestadoras de serviços em geral com 32%. Estamos supondo aqui uma empresa que teve trimestralmente uma receita de R$300 mil. Se ela for uma empresa de serviços, sobre esses R$300 mil vai ser gerado um cálculo, ou seja, uma alíquota de 32% sobre a receita bruta, sobre tudo aquilo que ela vendeu, que ela faturou. Então nós temos aqui R$96 mil. Sobre esses R$96 mil incidirá 15% de imposto de renda. Ou seja, 15% sobre os 96 mil, nós temos aqui R$14.400. É o que essa empresa vai pagar de imposto de renda. Só que existe um detalhe. A legislação atual, ela diz que existe um excedente sobre o lucro. Então, por exemplo, se nós tivermos R$96 mil de imposto de 32% sobre os 300 mil, que dá os 96 mil, o excedente de R$60 mil hoje é o que vai ser tributado em 10% sobre o excedente. Então, se nós pegarmos 96 mil menos os 60, esse valor é o excedente, ou seja, vai ser cobrado 10% sobre o valor excedente. Isso para o lucro presumido. Professor, só um detalhezinho. Esses 96 mil, na verdade, é a base de cálculo, né? 32 sobre 300 gera a base de cálculo de 96. É isso mesmo, né? Correto, Vital. Quando falamos em base de cálculo, no caso que estamos supondo de uma receita de R$300 mil, R$300 mil é a base de cálculo, que nós vamos calcular, neste caso, 32% sobre os 300 mil, que vai gerar um valor de R$96 mil. Esses R$96 mil, a partir daí, passa a ser a nossa base de cálculo, onde vamos calcular sobre os 96 mil, 15% de imposto de renda, que conforme está no slide, nós vamos ter um valor de R$14.400. Só que existe um critério. Quando nós calculamos esse imposto de renda, hoje existe um excedente de R$60 mil, ou seja, quando o lucro sobrepor os R$96 mil, esse excedente sobre os 60 mil será tributado em 10%. Então, fazendo uma conta rápida, 96 mil menos 60 mil vai gerar um valor de 36 mil. Sobre os 36 mil que se torna a base de cálculo, nós calcularemos 10% de excedente sobre o imposto de renda, que vai dar aqui R$3.600. Ok, professor? Perfeito. Agora nós vamos citar um exemplo de uma empresa que está enquadrada dentro do regime chamado lucro real. O que é o lucro real? É aquela empresa que ela vai ter durante o exercício social dela o total faturado. Citamos como exemplo uma empresa que teve durante o ano uma receita de R$1.500.000. Durante esse mesmo período, nós tivemos, essa empresa, um total de despesas de R$600 mil. Portanto, R$1.500.000 menos os R$600 mil, nós temos aqui um lucro operacional, ou um lucro bruto, de R$900 mil. Sobre essa base de cálculo de R$900 mil,
será calculado 15% de imposto de renda, ou seja, 15% sobre a base de cálculo 900 mil, nós temos o valor aí de R$ 135 mil. Porém, também existe uma regra hoje, onde existe um excedente no valor de R$ 240 mil. Então, se nós pegarmos os R$ 900 mil de lucro operacional, deduzirmos os 240 mil, nós teremos que calcular 10% de adicional de imposto de renda sobre esse valor, ou seja, sobre 660 mil, que vai dar um adicional de R$ 66 mil. Lembrando que esses valores valem para empresas dentro de um ano, ou seja, são aquelas que estão enquadradas dentro do lucro real. Existem outros impostos. Nós estamos falando agora sobre a contribuição social sobre o lucro. Então, existe também mais a contribuição social. Aquela empresa do lucro presumido, que é trimestral, uma suposição que ela gerou dentro do trimestre R$ 2 milhões de venda, é calculado para prestadores de serviço 32% sobre o total faturado, ou seja, sobre a receita. Lembrando que 32% dos 2 milhões vai gerar um valor de R$ 640 mil. Sobre esses R$ 640 mil, que é a nossa base de cálculo, nós teremos aí R$ 57.600, ou seja, 9% é calculado sobre os 640, que é a nossa base de cálculo, perfazendo assim, então, uma contribuição social de R$ 57.600. Lembrando que aqui nós não temos o valor de excedente. Contribuição social sobre o lucro de uma empresa que está enquadrada dentro do lucro real. É aquela de um ano. Supondo nós tivemos uma receita de R$ 2 milhões e umas despesas de R$ 600 mil. Muito bem, temos aqui então um lucro antes do imposto de renda de R$ 1.400.000. Sobre essa base de cálculo, calculamos os 9%, que vai ter R$ 126 mil de contribuição social sobre os 1.400.000 para uma empresa que está enquadrada no regime do lucro real. Outro imposto é o PIS, e você deve estar se perguntando quanto imposto. É verdade, todos esses impostos, eles estão embutidos dentro do preço do produto e algo que nós gostamos de comentar com os nossos alunos é que existe uma cadeia produtiva dentro desse processo. Então, por exemplo, vamos imaginar a roupa que nós estamos vestindo. Para se chegar à confecção dessa roupa, nós temos toda uma cadeia produtiva, ou seja, desde o plantio do algodão, a fabricação do fio, a tinturaria, a confecção. Sobre todo esse processo existe uma tributação, existem impostos sobre toda essa cadeia produtiva. Nesse caso, nós temos aqui o PIS, que também é um imposto que incide sobre a receita. Existem dois tipos de regime. Nós colocamos como número 1 uma porcentagem de 0,65 sobre o valor de faturamento para a empresa do lucro presumido. Lembre-se que eu estou sempre dando exemplo, primeiro do lucro presumido e depois do lucro real. 0,65% sobre o faturamento para as empresas que estão enquadradas dentro do lucro presumido. E o regime número 2, que é calculado 1,65% sobre o faturamento também, porém, o regime 2 é aquela do lucro real, onde existe um direito da empresa que está comprando a mercadoria de se creditar do imposto sobre as compras. Vamos ver como isso funciona na prática. Exemplo do PIS no primeiro regime. A empresa está enquadrada no lucro presumido e ela teve uma receita bruta de R$ 50 mil. O valor do PIS, calculando-se 0,65% sobre a base de cálculo 50 mil, nós temos aqui um valor de R$ 325 de PIS que deverá ser recolhido aos cofres públicos.
Porém, se essa empresa estiver enquadrada no regime 2, que é o lucro real, nós temos a seguinte situação. Uma receita bruta de 50 mil. O valor do PIS, ele deverá ser calculado 1,65 sobre os 50 mil, que vai nos dar o valor de R$ 825. Nesse segundo momento, nessa segunda empresa, nós temos o direito de aproveitar, dizemos recuperar, o imposto referente às compras daquilo que ela usa que ela vai comprar para revender ou para utilizar no seu processo de fabricação. Então ela tem um direito de recuperar, de aproveitar o imposto desta compra. Fizemos aqui uma simulação dizendo que essa empresa tem um direito de se creditar de R$ 330 referente àquilo que ela comprou. Então, se nós pegarmos R$ 825 e deduzirmos, descontarmos o que nos dá direito de recuperar, que nesse caso é os R$ 330, a empresa pagará um PIS de R$ 495, ou seja, é uma diminuição de valor daquilo que a empresa tem comprado que lhe dá direito de recuperar. Um outro imposto que existe ainda sobre o faturamento é a COFINS, que é a contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Sem crédito da COFINS, sem aquele direito de você recuperar o imposto, na receita bruta de 50 mil, a empresa paga 3% de COFINS, ou seja, se nós aplicarmos a alíquota de 3% sobre a receita bruta, que é 50 mil, essa empresa irá recolher de COFINS R$ 1.500. Perceba que é sempre sobre a receita bruta e nunca sobre a receita descontado os impostos que falamos anteriormente. O COFINS agora para uma empresa de lucro real, onde ela tem o direito de recuperar os impostos sobre as compras. Colocamos aqui como exemplo uma receita bruta de R$ 50 mil. Essa porcentagem pro lucro líquido, ela aumenta de 3% para 7,6%. Portanto, calcularemos 7,6% sobre a base de cálculo 50 mil, essa empresa deveria recolher R$ 3.800 de COFINS. Como ela tem direito de se creditar, os valores que ela comprou, colocamos aqui que nós temos o direito de se creditar de R$ 1.520. Tiraremos a diferença, ou seja, os 3.800 menos os 1.520, essa empresa pagará de COFINS R$ 2.280. Existe mais um imposto, ou seja, o IPI. Né? Nós não queremos incitar ninguém à ira, mas dá para perceber como realmente nós, como consumidores finais e as empresas, as pessoas jurídicas, pagam muitos impostos sobre aquilo que é produzido. O IPI é o Imposto sobre Produtos Industrializados, que quem deve contribuir com esse imposto são aquelas empresas que produzem alguns tipos de produtos. Exemplo, preço de venda. Se essa empresa tem um IPI, um produto sendo vendido por R$ 100 e essa alíquota varia, pode ser 8, tem produto com 8, tem produto com 10. Se tem um exemplo com 10%, R$ 10 no caso aí é o que estaria sendo incluso no valor dessa mercadoria para a emissão de nota fiscal. Um crédito de IPI, ela também se recupera desse imposto. Por exemplo, se ela comprou R$ 30, ela vai ter o direito de recuperar para ela R$ 3, ou seja, sobre os R$ 30 de base de cálculo, 10% desse produto ela vai recuperar. E agora nós chegamos num imposto que ele tem uma grande incidência sobre o preço de formação de venda da maioria dos produtos que nós adquirimos, que é o ICMS, é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços. O ICMS ele foi criado no ano de 1967 e, a partir daí, ele sofreu várias alterações. Então, dentro do ICMS,
A empresa efetuou compra, ela comprou uma mercadoria pelo valor de R$100. Ela tem o direito de recuperar o ICMS daquilo que ela vai revender ou daquilo que ela vai utilizar dentro do processo de fabricação. Eu estou tomando como exemplo, neste caso, a alíquota de 18%, que é aquela que incide sobre a maioria dos produtos. Então, se comprarmos R$100 dentro dessa empresa, nós vamos ter o direito de aproveitar, de recuperar, de pegar de volta de uma forma indireta, ou seja, o governo não devolve esse dinheiro para a empresa, ele deixa a empresa abater de uma dívida que ela tem para com o Estado. Usando 18%, nós temos aqui R$18 sobre essa compra. Se pegarmos essa mesma mercadoria e vendermos ela por R$300, a empresa deverá recolher, pagar esse imposto ao fisco. Sobre os R$300, que é a nossa base de cálculo, nós deveremos recolher, então, 18%, que seria R$54. Fazendo a apuração do ICMS, o que é apuração? Nada mais é do que verificar quem deve para quem. A empresa vai ter que recolher ao Estado ou o Estado vai dar direito desse crédito ser transferido para um próximo período. No caso do nosso exemplo, nós pegamos uma compra de 100, é a mesma mercadoria sendo vendida por 300, recuperamos R$18, 18%, e deveremos recolher 54. A diferença entre esse recuperar e recolher é o que deverá realmente ser pago. Ou seja, 54 que a empresa deve, menos 18 que ela tem direito, ela vai recolher apenas R$36 desse imposto ao Estado. Um imposto também que ele é municipal, é chamado de ISS ou ISSQN, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Essa porcentagem, ela varia de acordo com a cidade e de acordo com a atividade. Citamos aqui um exemplo de 5% sobre um serviço prestado. Se a empresa, dentro da cidade, fez um serviço de R$1.000, ela deverá recolher ao município 5%, ou seja, R$50 desse valor vai para a prefeitura. E, finalmente, fazendo uma diferença dessas empresas que estão enquadradas dentro do lucro presumido ou do lucro real, existe o sistema tributário que criou o Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Nada mais é do que uma unificação de todos esses impostos que nós vimos unidos numa única porcentagem. Existe uma tabela desse imposto que nós veremos a seguir. O Simples Nacional contempla todos esses impostos: imposto de renda, PIS, contribuição social, COFINS, INSS, IPI, ICMS e ISS. É uma forma que o governo criou de favorecer as pequenas empresas. Esse é um assunto que existem várias tabelas e nós veremos a seguir numa aula específica. Dentro de tributação é isso. E, professor Vital, não sei se você tem alguma pergunta, estou à disposição e por enquanto é isso. Nós queremos agradecer aqui a presença do professor Pulido, né? Muito obrigado, professor. E com certeza ele deverá voltar numa outra oportunidade para dar mais alguma aula, principalmente sobre essa parte de simples, né? Agradecemos a sua presença, agradeço a sua presença, né? Espero que essas aulas estejam te ajudando a construir competências profissionais, ok? Boa sorte, obrigado pela sua atenção, obrigado, professor. Obrigado. Até a próxima. Obrigado, foi uma honra.